Oi, Joel, boa noite. Faz tempo que eu não lhe vejo, Joel. Como é que você tá, meu irmão? Oi, irmão, boa noite, a paz de Cristo para todos. Nós Boa noite. estamos bem, meu Sérgio. E vocês, como estão? Tudo bem, também. Saudade de você, da Mary. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado, prazer Então, um revê-lo. abração na família toda aí. Irmã Ok, obrigado. Cleonice, tava faltando você. A gente tava te esperando aqui, viu? Noite. Boa noite. Obrigada. Oi, Edinalva, boa noite. Bem-vinda, irmã. Boa noite a todos. Boa noite, Virgínia também. Chegou aqui o Boa Serjão e noite, a irmã. Jura. Boa noite. Os irmãos de Santa Maria se unindo, se juntando para fazer um grande trabalho. Já estão nas minhas orações, viu, Sérgio? Deixa eu ver quem mais está chegando aqui agora. Obrigado. Irmã Jura tá bem, manda um abraço a ela por mim, viu? A Grace está aqui também, seja bem-vinda. Obrigado, irmã Jura, seja bem-vinda. Helena está chegando aqui também. Giovana, eu não sei se vem para cá. Oi, Edinalva, tudo bem? Boa noite, irmão. Oi, boa noite. Ei, Joel, que saudade de você, viu, rapaz? Faz tempo que eu não lhe vejo. Ó, a Irene aqui também, toda alegre, né, Irene, hoje, né? Boa noite. Boa Obrigado, noite. obrigado. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Olha, deixa eu ver se estou recebendo mais os irmãos aqui. Muito bem. E aí, Luciane, tá tudo em paz? Boa noite, tudo bem? Sérgio? Tudo bem também. Bom, irmãos, vamos fazer uma oração para iniciarmos, né? Acho que a maioria dos irmãos que estão acostumados a estar aqui com a gente já chegaram. E eu agradeço muito a Deus por sua participação e também pelo novo dia, né? Pelo novo dia de estarmos juntos. Hoje será um dia para nos lembrarmos do nosso batismo. Eu queria muito guardar aquela emoção para repetir ela todos os dias da minha vida. Mas não dá, né? Nós lembramos, mas nunca será. Essas lembranças nunca serão a mesma coisa do dia que aconteceu. Porém, saber o que nós fizemos é muito importante. Então, eu espero que hoje eu ajude todos vocês a se lembrar do que você fez um dia e que essa sua atitude ela mudou toda a tua história, né? E vamos relembrar com carinho, com muito amor e muito compromisso, né, desse dia especial para a vida da gente. Eu trouxe hoje uma visão sobre batismo. Eu sei que eu acredito que todos aqui já passaram por esse lavar regenerador, mas não devemos nos esquecer dele, devemos trazer ele como uma renovação, né, todos os dias de nossas vidas, né? E Amém. lembrarmos do que ele fez por nós, né? Então, eu vou orar agradecendo a Deus porque ele nos purificou, né? Porque ele nos purificou completamente. E muitas coisas naquele dia, né, no dia do nosso batismo, mudaram em nós, né? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por encontrar tantos irmãos e irmãs aqui hoje à noite. Alguns já estão conhecidos, outros que estamos conhecendo agora. Muito obrigado porque cada um está na sua casa ou estão em algum local que podem estar em contato com a gente. Isso também é uma forma de termos comunhão. Eu sei que o Teu Santo Espírito ele está com cada um ao mesmo tempo, porque o Senhor é um Deus onipresente. Porque o Senhor está presente o tempo todo, porque o Senhor conhece os nossos corações e as nossas mentes. Mas hoje, especialmente, eu quero te agradecer
pelo fato do Senhor ter nos salvado. O Senhor nos salvou. E a maneira com que o Senhor nos salvou foi tão especial, Pai. Obrigado porque essa salvação ela veio através de tanto amor. Não foi uma salvação apenas por nosso grito, não foi por nosso grito de socorro, não foi uma salvação apenas por nosso desespero, não foi uma salvação realizada por alguém que estava passando e decidiu ter um gesto de bondade. Não, Pai. O Senhor nos salvou por amor. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor veio nos resgatar. E eu te agradeço muito por isso. Muito mesmo, Pai. Obrigado porque o Senhor foi até cada um de nós. O Senhor nos visitou, nos procurou. O Senhor nos alcançou. O Senhor olhou toda a nossa vida e nos chamou, Pai, para viver uma vida nova, completamente nova. E eu te agradeço por ela, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, eu acho que quem chegou aqui foi o irmão Zé Augusto, deixa eu ver quem mais. Zé Augusto, a Grace já estava aqui. Faz questão de cumprimentar todo mundo, né? Sejam todos bem-vindos. Quem? Ah, o Leonardo também. O Léo. Oi, Léo. Bem-vindo, Léo. Léo, muito bom. Eu agradeço muito a Deus pela vida do Léo, especialmente, né? Se vocês me permitirem, eu vou dizer que eu estou amando o Léo hoje mais do que eu amo vocês. Posso dizer isso ou não? Acho que não posso dizer não, né? Tem que... Posso, Sérgio? Posso. Então, Léo, eu te amo mais hoje, tá? Eu te amo ainda mais. Posso, né? Obrigado, Zé Augusto. Irmãos, eu vou pedir aí se alguém tiver com o microfone, tiver com o microfone ligado, desligue, por favor, porque às vezes dá interferência, né? Obrigado mesmo, Léo. Eu te amo muito, meu irmão. Você é uma pessoa especial. Obrigado por esse contato diário que a gente tem. Viu? Que Deus te abençoe. Bom, brincadeiras à parte, porque o amor ele não tem economia, né? O amor não precisa ser economizado. E quanto mais nós amamos, mais ele se multiplica. E o amor é para todos, né? Não existe um número limites de pessoas para amarmos, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Especialmente porque eu sei que Jesus trouxe ele trouxe essa grande visão, né? Ele trouxe essa grande visão para nós, de que nós podemos, né? Nós podemos estar conhecendo pessoas e tendo estas pessoas, por mais estranhas que elas tenham sido sua vida toda, mas elas são suas irmãs e seus irmãos. Jesus fez uma coisa incrível, né? Quando ele nos uniu. E isso é para gerar em nós um grande compromisso. É um grande compromisso. Eu não conheço muitos de vocês pessoalmente, mas independente disso, eu sei que vocês fazem parte da minha família. Da minha família. Eu agradeço muito por isso. E eu tenho certeza absoluta que se de repente eu precisar estar numa dessas casas aí, pelo menos por uns 2, 3 dias, com um prato de comida, com uma cama quente e com uma boa conversa, eu sei que eu vou ter muitos lares para visitar aqui, né? Eu sei que eu vou ter muitos lares, né? E eu acho que é isso que é a família de Deus, né? Essa família de Deus. E eu sinto um pouco disso, sabe? Eu sinto um pouco disso. Eu sinto que quando eu estou aqui falando com vocês, vocês estão abrindo as portas da vida e da casa de vocês para mim também, para mim e para minha família. Às vezes eu printo a tela do tablet aqui, né, que eu uso, aí saem as fotos, né? Eu vou printando a tela como se fosse uma fotografia, né? É uma cópia do que eu estou vendo aqui na minha tela. Eu gosto de guardar esses prints, né? Porque às vezes eu estou orando, né? E quando eu abro o print eu vejo a foto de vocês, aí eu fico mais encorajado para orar. Isso é uma boa prática. Bom, irmãos, hoje nós estamos na lição 23 da série Fé e Batismo, né? E especialmente a gente vai falar
sobre batismo, né? Hoje e na próxima semana também. E essas lições de Jesus, o nome não é só um título, né? Mas eu vejo que é isso que Jesus ensina. Então eu estou tentando trazer aqui para os irmãos os ensinamentos mais importantes de Jesus, para que fique registrado, para que a gente se lembre, para que a gente reforce a nossa fé. E também, se você quiser levar o evangelho para alguém, que tal você assistir esses vídeos com outra pessoa, né? É bom que ela assista e com a Bíblia aberta e você ao lado para tirar algumas dúvidas, para conduzir. Essa é uma boa forma também de pregarmos o evangelho. E eu agradeço muito a Deus porque quando eu vejo que alguém foi batizado, sabe o que eu penso? E hoje o nosso tema é lavar regenerador. Sabe o que eu penso? Eu penso que nesse mundo todo, com tanta gente, nesse universo todo, com tantas estrelas, tantas galáxias, esse universo imenso, Deus, ele encontrou uma pessoa que abriu o coração para ele. Eu acho que é isso que eu penso quando uma pessoa está sendo batizada. Essa semana foi batizada uma pessoa que eu tenho muito carinho e amor por ela, né? Eu e minha família. É a Mary Ellen. A Mary Ellen é uma jovenzinha de 27 anos que mora em Araçatuba. Ela é psicóloga, uma jovem muito trabalhadora. Ela tem uma irmã gêmea chamada Michelle. A gente conversa quase todos os dias. E eu, assim, o irmão Caco, né, que é o evangelista lá da congregação em Araçatuba, ele me mandou uma mensagem, né, perguntando se eu podia estar ajudando uma família lá de Araçatuba que tinha se inscrito na escola dominical e estava passando por algumas dificuldades. E eu me prontifiquei a estar estudando com ela, né, e atendendo ela também como terapeuta, né, mesmo ela sendo psicóloga e tudo, mas ela queria. E a gente foi apresentado e começamos a estudar a Bíblia. A gente estudou a Bíblia por 2 anos, vai fazer 2 anos agora, no próximo mês. E, e eu fiz um atendimento lá com ela, com a mãe, com a irmã. Inclusive, peço até que vocês orem pela mãe dela, que está passando por um período de câncer, né? Ela está lutando muito contra um câncer, está sofrendo muito a mãe dela. E essas 3 moças, né, que moram lá em Araçatuba, eu venho estudando a Bíblia com elas e essa semana a Mary Ellen foi batizada, né? Foi batizada. Ela veio de uma denominação e a gente vinha estudando. Ela já está fazendo parte da igreja, né? Aliás, ela já estava visitando a igreja há mais de um ano e essa semana ela chegou à conclusão de que o batismo dela, ela precisava ser batizada como Jesus ensina. E então ela foi batizada antes de ontem. Foi uma alegria tão grande para mim. Era ela chorando lá, a gente chorando aqui. A gente nunca se viu, nós estamos a 1.000 quilômetros de distância. E a Mary Ellen é uma jovem muito especial, né? E como é bom quando você sabe que Deus encontrou aquela pessoa. Quando Jesus ele está falando com aquela mulher da cidade lá do território de Samaria, né, daquela região, aquela mulher que tentou, através de casamentos, através de relacionamentos, ela tentou muito encontrar a felicidade dela, né? Ela tentou muito encontrar a felicidade dela. E aí ela encontra Jesus e Jesus diz para ela assim, vai, conta para o teu marido, né? Aí ela virou e falou assim, não, mas eu não tenho marido, né? E Jesus disse, é bem que você disse, né? Você não tem, porque 5 você já teve, e esse que você tem agora nenhum não é seu. Eu sinceramente, conhecendo Jesus como eu o conheço pelas páginas da Bíblia, eu não acredito que Jesus falou isso apenas... Ele não falou aquilo para acusá-la, ele não chamou ela de mulher de programa, nem de nada, não é? Nem de impura. Mas eu vejo que Jesus entendeu o que aquela mulher procurava tanto na vida. Porque ela fez uma pergunta oculta no texto. Ela
ela diz assim, olha, nós adoramos, ou seja, a gente procura Deus aqui no monte, em Samaria. E vocês, judeus, procuram Deus lá em Jerusalém. Aí Jesus disse para ela, olha, vai chegar um momento em que nem aí em Samaria, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Em outras palavras, Jesus disse, olha, a pergunta daquela mulher era, onde está Deus? Ela procurou Deus em relacionamentos. Ela procurou Deus em muitas coisas, como os seres humanos sempre procuram. O ser humano procura Deus, o ser humano não aguenta viver sozinho. Acredite nisso. Por mais duro que seja, o ser humano sempre procura uma rocha para se sustentar. O ser humano sempre procura aquilo em que acreditar. O ser humano sabe que vai morrer e ele se apega a tudo que ele pode para não pensar na morte. O ser humano é desgarrado por natureza. O ser humano sabe que é um andarilho nesse mundo, que é tudo provisório, que é tudo temporário. Mas o tão importante é que Jesus entendeu a pergunta daquela mulher. E ela perguntou, onde eu posso buscar Deus, onde eu encontro Deus? Ele disse, dentro de você, minha filha. Em espírito, quer dizer, lá dentro de você. E em verdade, que é através daquilo que ele estava falando, né? Então, para nós hoje, Deus quer ser adorado dentro de nós, que é em espírito e baseado na verdade, que é a Bíblia. Mas o bom disso tudo é quando Jesus disse para ela, né, assim, porque são estas pessoas que o Pai procura para seus adoradores. Então, irmãos e irmãs, todos vocês que estão aqui hoje, vocês foram achadas, Deus estava procurando você. No meio de toda a multidão, Deus ele estava te procurando, ele estava esperando o momento exato para que você abrisse o seu coração, desenvolvesse a fé para ele chegar perto de você. Então, isso não é privilégio da gente, né? Em comparação a outros seres humanos. Mas isso é um grande privilégio de sermos amados por um Deus, como é o nosso Deus, né? Pelo único Deus. Então, Deus achou você. Deus te procurou, ele te achou. Você não foi esquecida, não foi esquecido. Né? Deus não ignorou nenhum dos seus dias. Deus não ignorou nenhum sofrimento seu. Deus não ignorou nenhum dos seus clamores, nenhuma das suas necessidades. Deus não ignorou nenhuma das suas preocupações. Mas também ele não ignorou nenhum dos teus pecados. Ele considerou isso, cada um dos seus pecados, dos seus desvios, dos seus pensamentos, dos nossos pensamentos, da nossa boca suja, do nosso pensamento imundo, muitas vezes, das vezes que agimos com raiva, com ódio, das vezes que nós até blasfemamos, dizendo que, Deus, eu não acredito em você, você não faz nada por mim, como se ele não fizesse, né? Ele considerou tudo isso, mas nada foi maior do que o amor dele, porque o amor dele nunca impediu ele de nos achar. Né? Por mais pecado que tivéssemos, ele nunca impediu de nos achar, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, né? A gente já leu isso em Romanos. Né? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Muito bem. E o batismo, irmãos e irmãs, tem tudo a ver com isso que a gente está falando hoje. Tem tudo a ver. Mas eu quero que hoje à noite a gente pense e faça uma boa retrospectiva da nossa vida. Eu acredito, eu não sei se o Guilherme está aqui ainda, parece que ele ia ter que sair, não sei se ele está ou não, acho que ele saiu, um dos mais novos aqui de ter se batizado por último, mas talvez na mente dele esteja muito fresquinho, né, o batismo dele. Nas nossas mentes nós temos muitas lembranças, eu sei o dia, a hora, quem estava, se estava chovendo, fazendo frio, eu lembro de muitos detalhes do batismo.
mas eu quero renovar isso com a gente hoje na nossa live, tá bom? Muito bem, irmãos. Um dia nós estávamos cansados e sobrecarregados. E existem muitas pessoas no mundo cansadas e sobrecarregadas. Na época de Jesus, muita gente cansada e sobrecarregada. Olha, Deus sabe como a gente está cansado, muitas vezes. Deus sabe como muitas vezes nós estamos sobrecarregados. Ele sabe disso. Ele sabe plenamente que o ser humano vive procurando alguma coisa. Todos nós. Você pode procurar qualquer nação, você pode até falar com um terrorista. O ser humano é capaz de fazer coisas monstruosas, eu sei disso. Mas acredite, todo ser humano, ele procura salvação. Todo ser humano se sente cansado deste mundo, desta vida. Quando Deus criou este mundo, o Éden, não nos cansávamos. Vivíamos até muito mais. Vivíamos 900 anos, 1000 e poucos anos. Isso não é uma mentira, irmãos, isso é uma verdade. A atmosfera do nosso planeta era um pouco diferente do que é hoje. Não caía chuva, mas a água era regada tanto por orvalho que vinha da terra, quanto as nuvens que baixavam-se, né? Não havia chuva antes do dilúvio, né? A terra era regada, a atmosfera era diferente, a alimentação era diferente. E as pessoas viviam muito. Não era tão cansativo viver a vida. Era uma vida de muita saúde. Adão, Eva, eles viviam com muita saúde, boa alimentação, podiam viver 1000 anos. Eles não se arranhavam nos espinhos, não tinham espinhos. Eles não precisavam ficar com medo de serem picados por escorpiões. Não havia praga, não havia doença, né? Pensa numa vida boa que nós vivíamos no Éden. Pensa que coisa incrível que era viver num paraíso. Imagina como era. Sem vergonha um do outro, sem peso na consciência, aproveitando a vida, se alimentando bem, convivendo com animais, conversando com Deus na viração do dia. Esse era o desejo de Deus. É claro que eles tinham coisas para fazer, mas era para louvar a Deus. Eles não se arranhavam, não se machucavam, não adoeciam, não sentiam vergonha. Mas entrou o que a gente chama de pecado, né? Mas a Bíblia fala de que... Mas eles erraram o alvo. Nós erramos o alvo. Deus nos criou com um propósito, mas os seres humanos erraram o alvo. Eles saíram do propósito. Quando as pessoas saem do propósito de Deus para a vida, é o erro. Aí atrai tudo, né? E aí os seres humanos passaram a viver bem menos, começaram a ficar doentes, se machucando, tendo um monte de inimigos na própria natureza, muitas vezes de alimento agora que eles buscavam, eles tinham que caçar, eles tinham que trabalhar, e trabalhar muito, com o suor do rosto para comer o próprio pão. Chegaram as dores a partir do parto, né? E o ser humano, então, passou a viver uma vida de cansaço, muito cansaço, muito peso. E nós, na nossa geração, nós que estamos aqui hoje vivos, nós sabemos disso. A gente trabalha bastante para ter um pouco de sustento. Alguns ganham mais, outros menos, mas todo ser humano vai chegando à noitezinha, vai ficando muito cansado.
Às vezes a gente tem a impressão de que para que trabalhar tanto, ou para que fazer tanto, por que a gente correu tanto atrás de tanta vaidade, e agora que a gente está envelhecendo, a gente já está tão esgotado, tão cansado. E a gente vive no mundo assim, meus irmãos. E se ilude quem pensa que depois de Adão e Eva, depois que os portões do Jardim do Éden foram fechados, se engana quem pensa que vai ter nesse mundo aqui uma vida de descanso. Não temos não, irmãos. Não temos não, nós temos uma vida dura. Porque nós escolhemos o pecado, e não foi só por culpa de Adão e Eva, porque nós fazemos as mesmas coisas que eles e até outras muito piores. Eles ficaram encantados com o fruto, ficaram encantados com a dúvida do que seria conhecer o bem e o mal, se sentiram desafiados a ser igual a Deus, mas nós não, irmãos, nós fazemos muito pior. Nós matamos, cobiçamos, roubamos, pensando mal, pensamos em nós mesmos, nos esquecemos de Deus. Nós somos cruéis, nós matamos Jesus Cristo. Muitos de nós lá no passado mataram os profetas. E a vida ficou cansativa para todos nós. A gente pega ônibus, a gente tem que tomar banho, a gente tem que escovar os dentes, tem que trabalhar para comida. A gente, de repente, é surpreendido por uma doença que tem que ir para o hospital, levantar às 5 horas da manhã para fazer exames. E quando você descobre que está com uma doença muito mais séria, que você tem que fazer uma quimioterapia, ou você tem que passar por um procedimento, uma cirurgia. A gente vê o mundo, sabe, tão desviado de Deus. As pessoas se divertem no carnaval, que é uma desgraça para a vida humana. A gente vê as pessoas sem serem fiéis umas às outras. A gente vê casamentos destruídos, filhos que não honram nem respeitam os pais. A gente está vivendo um mundo difícil. Irmãos, e eu não quero ser pessimista, não, sabe? Se não existisse Jesus Cristo e a salvação, isso seria muito pessimista. Eu seria muito mais pessimista. Eu estou querendo ser realista de que todo mundo fica cansado. Todos nós temos todas as nossas dificuldades. Cansa mesmo. Cansa mesmo. Às vezes, quando a gente coloca o corpo na cama, a cabeça no travesseiro, gente do céu, parece que os pensamentos vêm e vão, e a gente cansa. A gente precisa estar sempre atento para não cometer erros que atrapalham a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos. Daqui a pouco a gente cansa até o corpo. Eu já canso de carregar minha barriguinha, já. Eu já canso por um dente que eu tenho que daqui a pouco trocar. Não sei se dá para fazer um implante, mas tem que fazer um curativo. Às vezes cansa porque a gente não consegue mais se alimentar tão bem. Tudo parece que faz mal, não é? Esse mundo cansa. E nós só teremos o descanso eterno quando Jesus vier para nos buscar, e essa é a coisa boa. Só que o ser humano, mesmo passando pelas dificuldades que fica, ao invés do ser humano se melhorar e entender que ele é responsável por essa vida dura e difícil que ele mesmo tem, que nós somos culpados disso, porque todos se desviaram do caminho, todos se fizeram pecadores, porque as nossas justiças são como trapos de imundícia, Isaías diz. Então, mas quando a gente vê que o mundo está pesado, ao invés de a gente se melhorar, não, a gente piorou, a gente começou a fazer parte daquilo que era errado. A gente começou a mentir, trair, enganar, a gente começou a magoar, a pensar só em nós. A gente se tornou impuro, a gente pega a nossa boca e fala besteira, magoa, denigre as pessoas, a gente fofoca. O ser humano pegou isso tudo e se desviou. E esse é o mundo que a gente vive, é claro. Mas um dia, irmãos, a gente ouviu falar de Jesus Cristo. Um dia nós conhecemos a história de Jesus Cristo. Nos contaram, nós ouvimos, nós lemos. Alguém cogitou. E a gente, de alguma maneira, todos nós que estamos aqui hoje, é por isso que nós estamos aqui hoje,
de alguma maneira, a gente abriu os olhos do entendimento. Nós ficamos curiosos, interessados para ouvir sobre essa história. E quando a gente começou a ouvir a história, a gente se deparou ao próprio Jesus e à sua própria palavra, dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Quantas coisas nós ouvimos de Jesus Cristo, não é verdade, irmãos? E quando a gente começa a ouvir isso e a gente começa a acreditar, crer, e a gente, quando começa a crer, a gente tem uma tendência de continuar e quer saber mais, e a gente foi sabendo mais, porque de repente a gente começa a ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus, aí brota em nós algo que é a coisa mais brilhante que um ser humano que está cansado desse mundo, cansado de tudo, pode experimentar. Maior do que a paixão de um homem para uma mulher, maior do que até mesmo ver um filho nascendo, melhor do que conquistar a casa própria ou terminar a universidade, melhor até do que a cura de um câncer. Quando nós experimentamos a fé, como nós falamos semana passada, a fé que vence o mundo. A fé que faz tudo mudar, porque você passa a andar pela fé. Você passa a viver pela fé. Viver pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em Gálatas capítulo 2, ele fala sobre isso. A fé que de fé em fé nos torna salvos e mais próximos de Deus. A fé que nos torna filho de Deus. E a fé é a primeira coisa incrível que chega na vida de quem está muito cansado. A fé, ela faz você se entregar. Você chega ao ponto de dizer que já não sou eu quem vive. Não sou eu mais que estou aqui. Tem alguém vivendo em mim. No meu pensamento, no meu coração. E agora, quando você chega nessa realidade de acreditar, saber que aquilo é verdade, que existe Deus e Ele te ama, e fez coisas incríveis porque Ele te ama, que Ele tem misericórdia de você, que Ele não te condenou, esperando que você tivesse mais uma chance, e Ele te apresenta a verdade, o caminho, a vida verdadeira. E aí você descobre isso tudo e brota em você a fé, e essa fé remove tantas montanhas, tantas montanhas. E aí você, agora com essa fé, sabendo que precisa se arrepender dos seus pecados, que você se desviou, e não foi culpa de Deus que você se desviou, e que você errou o alvo tantas vezes na vida, e muitas vezes foi por maldade, foi por desprezo do seu Criador, foi por desprezo do seu irmão ou daquele que estava próximo de você. E aí você fica com isso tudo na cabeça, tudo pesando tanto, porque você já tinha o peso da vida, mas agora você descobriu essa esperança. E aí Jesus vem e diz algo tão importante para você. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Você percebe que palavra que ele trouxe no meio disso tudo? No intervalo entre a vida de cansaço, a vida de derrota, a vida de humilhação, a vida de humilhar, porque até o mal cansa, até fazer o mal cansa. Tudo aquilo que traz prazer nesse mundo cansa. Até alegrar-se demais cansa, tudo cansa. Mas no meio disso, desse cansaço todo dessa vida, no intervalo da salvação, vem
a fé e você descobre que não é só esse mundo. Que você, muito embora esteja cansado e sobrecarregado, mas tem alívio. Porque Jesus disse, eu vos aliviarei. Né? Não sozinhos, mas com ele debaixo do jugo, né? Preso a ele. E aí você, sedento, você olha para ele e ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Filipe chega, o eunuco, né, aquele homem, funcionário da rainha lá da África, né, ele chega para Filipe e diz assim, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe vira para ele assim, tudo bem, se você crer todo o teu coração, vamos em frente, para a carruagem. O apóstolo Paulo, depois de uma vida cansada de tanto perseguir quem falava errado ou falava aquilo que ele era contra, ou alguém que tentava ofender a fé dele, quando ele descobriu e teve fé em Jesus, porque Jesus apareceu para ele, ele creu. Mas quando ele soube das palavras de Jesus, ele desenvolveu a fé. E depois ele é convidado, né, por Ananias, que diz para ele assim, e agora, Paulo, por que você se demora? Você já creu, você já viu Jesus, agora você tem fé, você sabe que ele fala e confia nele? Levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados. Vocês entendem, irmãos e irmãs, que no meio dessa agitação toda, quando aparece a fé, parece que a gente fica muito ansioso e atento para o que está por vir. E a única coisa que pode trazer para a gente um alívio, um sossego, uma tranquilidade, é quando você diz sim e é batizado. Atos 22:16, ele fala algo tão incrível, né? Atos 22:16. Diz assim a palavra de Deus. Atos 22:16. E agora, por que te demoras, Paulo? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Lava os teus pecados, invocando o nome dele. Colossenses 2:12 diz o seguinte. Colossenses, tem muitas passagens, é claro, né? Eu estou lendo algumas. Colossenses 2:12 diz o seguinte. Colossenses 2:12 diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. E quando ele usa a palavra sepultados, irmãos, ele nos chama para vivermos a experiência do nosso Senhor. Passar pelo sepultamento, não o sepultamento de outro, porque sepultar outra pessoa dói, mas quando é o seu próprio sepultamento, não é para se entristecer. Mas Jesus nos chama para sermos sepultados com ele. A passarmos por esse momento que não é a tristeza da vida. Será se aquela pessoa não creu e nem teve fé? Aí sim é um sepultamento na carne e no espírito profundamente triste, que é a segunda morte. Mas aquele que é sepultado com Cristo, do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma fé, é apenas um momento de enterrar tudo aquilo que cansa, tudo aquilo que sobrecarrega, tudo aquilo que sufoca o ser humano, será sepultado com Cristo na morte pelo batismo. Que coisa incrível que é o batismo. Olhando para esse lado, irmãos, o batismo é um momento de alívio.
é o lavar que regenera. É quando você está tão sobrecarregado e você toma aquele banho, aquela purificação de todo o passado. De todo o passado. Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que foi para você o viver na carne. E o batismo, ele chega para a sua vida para te salvar e ele começa com um grande alívio. Como a Bíblia diz, né, não é a remoção da sujeira da carne, mas é porque agora a sua consciência, o seu pensamento sabe profundamente que você, aquele antigo Sérgio, aquela antiga Helena, o antigo Joel, o antigo José Augusto, a antiga Tassiane, morreram para viver uma vida nova. 1 Pedro 1,9 diz assim, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 9, diz assim: primeira carta de Pedro, capítulo 1, deixa eu ler a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso vocês devem exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada a vocação da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que texto maravilhoso, que texto incrível. E irmãos, para entrarmos no último minuto, nos últimos momentos do que a gente está falando, irmãos, o batismo ele chega para nos colocar como discípulos de Jesus Cristo. O batismo chega para aliviar, para lavar. Quando somos batizados, é o momento logo em seguida da fé, é o momento em que todos nós recebemos de Jesus Cristo a frase: seus pecados estão perdoados. E quando isso acontece, irmãos, que nós nos entregamos e fomos batizados, nós fomos envolvidos por todos os lados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nesse momento eu quero trocar a palavra batismo, porque é uma palavra transliterada, né? Ela veio do mesmo jeito que falava-se no passado, falasse hoje, mas para eles a palavra batizo significava mergulho, imersão. Então, ao invés de falarmos batismo, eu vou começar a falar a partir de agora, nesses últimos instantes do nosso encontro, eu vou falar a palavra mergulho, tá bom? No sentido de se envolver por todos os lados. Estar completamente envolvido. E isso tem muitos significados importantes. A palavra de Deus nos diz que quando fomos batizados, nós fomos regenerados de todo o passado. Passamos a viver em novidade de vida. Mas não só isso, irmãos.
nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo, envolvido por todos os lados. Em volta de nós, dentro de nós, em cada... Não há brecha, não há espaço, é envolvimento total para que o Espírito Santo habite ricamente em nós. Em Atos capítulo 2, quando Paulo estava pregando para aqueles irmãos, e aqueles irmãos se arrependeram, porque eles estavam cansados de toda a vida deles, e eles tiveram a luz de saber que Jesus Cristo era o seu Salvador. E eles ficaram se sentindo muito culpados daquilo, e eles precisavam de um alívio. Eles precisavam desesperadamente não se sentir mais tão sujos do sangue de Jesus. Eles sentiram o sangue de Jesus em suas mãos. Eles sentiram o sangue de Jesus e a morte de Jesus nas suas consciências, nas suas lembranças. Aqueles homens viram há poucos dias aquele homem que era salvador deles sofrendo nas mãos dos soldados romanos, nas mãos de gentios, de quem nem tinha Deus. E eles precisavam daquela purificação, daquele lavar regenerador. E aí eles disseram: o que faremos, irmãos? O que a gente faz agora? E Pedro traz a grande resposta de Deus para todo esse peso, todo esse cansaço. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados. Se arrependam e sejam batizados, porque este mesmo Jesus, e em nome dele, e do Filho e do Espírito Santo, vocês serão batizados. Irmãos, vocês sabem que no período de escravidão da nação de Israel, por 400 anos no Egito, deve ter sido um peso muito grande. Aquele povo passou 400 anos sofrendo. Eles se adaptaram à vida egípcia, mas aquilo os cansou. Vocês conseguem imaginar o alívio daqueles homens e mulheres e crianças e velhos e tanta gente quando eles estavam passando pelo Mar Vermelho? A Bíblia diz, né, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, ele fala sobre isso, que aqueles irmãos, eles foram batizados, o passar pelo Mar Vermelho representava o batismo deles. A regeneração de todo um povo. A Bíblia diz que eles tinham águas dos lados e também na nuvem, e eles foram batizados. É como se eles passassem pela água e quando chegaram do outro lado, que se livraram dos egípcios, de toda aquela vida do Egito, eles devem ter se sentido muito aliviados, muito. 1 Coríntios 10, 1 e 2. 1 Coríntios 10, 1 e 2. Acho desnecessário falar de que muitos se arrependeram, né? Mas vamos ficar aqui neste momento, nesse instante. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais, né? Ali o autor falando dos seus antepassados, né? Tiveram todos sob a nuvem, debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha que coisa incrível. Imagina o alívio daquele povo, que por causa da palavra de Deus, eles saíram da escravidão de tanto peso, de tanto cansaço e sobrecarga. E eles chegaram do outro lado do Mar Vermelho e puderam se sentir aliviados, porque Deus restaurou a vida deles. E da mesma maneira como aconteceu no dilúvio, 1 Pedro 3, capítulo 20, fala também sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, 1 Pedro 3, 20. E os próximos versículos também. Os quais, em outro tempo,
foram desobedientes quanto à longanimidade de que Deus guardava nos dias de Noé. Está falando de quem foi condenado, que não acreditou na pregação de Noé, não é? Enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Ele está comparando as duas coisas, o Mar Vermelho, a libertação do povo do Egito, que passou pelo Mar Vermelho, e também no tempo de Noé. Imagina o alívio para Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, depois que as chuvas cessaram. Depois que não tinha mais água nem embaixo, nem do lado, nem em cima, nem nada. Salvos através da água. Que Deus maravilhoso é o nosso, que através desta forma, deste mergulho, ele nos purifica, ele nos regenera a vida e nos envolve com o seu Santo Espírito. Para finalizar, Tito, capítulo 3. Tito, 1º, 2º Timóteo, depois vem Tito, antes de Hebreus e antes de Filemão. Tito, capítulo 3. Diz assim. Lembra, ele dando uma instrução para Tito, né? O apóstolo Paulo dando uma instrução para Tito, lembrar os irmãos da ilha de Creta. E ele diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governem, às autoridades, e sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, não sejam briguentos, né? Dando provas de que toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, no passado, nós éramos nécios, a gente não conhecia a verdade, éramos desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Nós vivíamos em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras da justiça praticadas por nós, né? Não é por obras que ele nos salvou, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que coisa, irmãos, incrível. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Lavar regenerador. Regenerar, irmãos, é criar vida naquilo que está morto. Uma pele morta, ela é regenerada, ela é substituída por uma pele viva. Uma consciência morta é regenerada por uma consciência viva e renovador. Que todos nós, irmãos, quando tomarmos a ceia do Senhor, que lembrarmos do sacrifício de Jesus, que todos nós, quando participarmos em memória de Jesus Cristo, que todos nós, quando participarmos, Senhor, dessa união dos cristãos no primeiro dia da semana, e todos os dias de nossas vidas, vamos pensar no nosso batismo. Se você está vivendo ainda e acha que está sobrecarregado, não se esqueça do que você já se aliviou lá atrás. Andemos nós em novidade de vida. Porque nós, irmãos batizados, nós já temos o Espírito Santo, somos lavados por Jesus Cristo, que nos purificou de todo o nosso pecado, e hoje basta nos confessar os nossos pecados, porque nós temos advogado junto ao Pai, não temos mais acusadores. Quem nos condenará se é Cristo que está por nós, não é? E quem será contra nós? Vamos ter isso, irmãos, como renovação da nossa vida. O mundo continua cansando, mas o que vence o mundo é a nossa fé, porque um dia fomos regenerados e renovados pelo nosso batismo. Renove os seus votos de batismo hoje à noite. Ore a Deus e agradeça, e lembre do que Ele fez por você naquele dia do seu batismo. Entendeu? É por isso que nós precisamos lembrar todos os dias de que nós já passamos pelo Mar Vermelho, já passamos pelo deserto,
tá certo? Estamos passando pelo deserto, aliás, e logo, logo chegaremos na Nova Jerusalém, na Terra Prometida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde por sua santa palavra. Em nome de Cristo. Amém.